Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Fernando Aro e eu tô aqui hoje na presença dele, João Quirino. E aí, Fê? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tamo junto, meu parceiro aqui já gravou o vídeo comigo, tá sempre junto comigo aí. Então beleza, se você quiser dar uma olhada, vai estar tudo aqui na descrição, todos os links pro canal dele. E o que a gente fez? Essa semana a gente assistiu Um Lugar Silencioso, direção do John Krasinski, e a gente vai contar um pouco sobre essa experiência que a gente teve dentro do cinema, porque esse filme é muito legal e tem uns pontos muito legais pra gente conversar direcionado à atuação. Então, vai câmera, vai luz, ação! Um Lugar Silencioso conta a história de uma família que vive em um universo apocalíptico, um mundo em que criaturas predadoras são existentes e se guiam através do som. O único modo dessa família sobreviver é se manter em silêncio. Mais que uma história de início, meio e fim, o filme conta sobre um momento. Nós não sabemos como ele começou e nem como ele vai terminar. Apenas temos esse recorte do que os personagens estão passando, o que eles estão sofrendo com isso. E o filme já tem uma premissa muito interessante, porque você já sabe que o filme inteiro vai ser em silêncio, né? Então, ou seja, eles não podem conversar, o diálogo não pode ser alto, se for tem que ser coisas pequenas assim, e tem que ser abafadas por um som maior. Quando começou, eu lembro que eu falei, caramba, será que eu vou aguentar 1h30, um pouquinho, é 1h30 de filme mais ou menos, é bem rápido. Bem rápido, é bem tranquilo. E eu falei, nossa, mas será que eu vou aguentar 1h30 sem ouvir um diálogo? Só que você começa a entrar no filme, você começa a prestar atenção nos detalhes, você, como não tem fala, você se torna muito minimalista, você passa a prestar atenção em tudo que está acontecendo. No final das contas eu falei, caramba, o filme já acabou e eu super acompanhei tranquilo, mesmo tendo pouquíssimos diálogos. A gente tinha conversado, né, que no filme a gente vê planos, né, da câmera, a fotografia, quase como parecido com o Wes Anderson, que gosta de enquadrar tudo no meio, né? Gosta de colocar a pessoa, o objeto em evidência no meio. Ele fotografa exatamente assim, a família sempre andando no meio da tela, sempre seguindo um rastro, sempre seguindo uma linha. Então você sempre tem essa vertente guiando o filme, né? Que é uma constante. Sim, exatamente. E é muito ferrado ver isso, assim, porque ele é literalmente uma crescente, tanto na forma como é composta toda a mise-en-scène, mas é também como os atores constroem, né? Eles vão evoluindo. Você tem um arco dramático dos personagens muito bem estabelecido. Falando um pouco sobre o filme, né? A direção do John Krasinski, ele atua também no filme, né? Então é ele e a mulher dele, a Emily Blunt. E aí, né, um casal de crianças. Ele até comentou numa entrevista que o sonho dele era dirigir a mulher dele. E é muita coisa, né? Vamos pensar assim, dirigir a mulher, atuar e ainda se dirigir, porque não tem ninguém se dirigindo, isso cara. É sensacional. Por se tratar de poucos atores, é importante que eles tenham química mesmo. Exatamente. Porque imagina se for só 4 atores, eles não têm química, você não enxerga uma família. Você falou uma coisa que é essencial, que é essa coisa do nivelamento, né? A gente ficou assim nesse questionamento porque eu queria direcionar, como vocês sabem, eu sempre assisto um filme e direciono a crítica, a análise sempre para um ator, né? Por quê? Porque através desse ator eu consigo fazer uma análise da conjuntura do filme, né? Uma análise da interpretação dele ou dela. A gente pensou em escolher mesmo a Emily Blunt porque, bom, primeiro que ela tá levando a cara do filme, né? Ela que tá sendo a mulher do filme, ela tá sendo a que tá no cartaz também, a atriz, né? Mas escolhemos principalmente porque a mãe tem uma função muito importante dentro dessa família. Ela é o centro, o ponto forte, e é a partir dela, ou em pró dela, que ocorrem os acontecimentos do filme. Apesar disso, todos os personagens são significativos para a trama. O filho que está passando por um momento de reafirmação, a filha que é surda. E o pai que tem uma importância muito desbravadora no filme. E a mãe, ao mesmo tempo, é meio que o esteio pra ajudar todo mundo. É isso aí. E que é a pessoa que vai ter filho, é a pessoa que carrega a família. Isso é muito verdade. Essa dualidade do filme, né, que é o instinto de sobrevivência e a paternidade. Cara, exatamente. É o instinto de sobrevivência. Eu não tinha pensado nisso, mas você falando, eu cheguei nessa conclusão. É o instinto de sobrevivência. Versus a paternidade, né? Você tem essa dualidade muito forte. Cara, é incrível. Que, aliás, tem uma cena
cara, maravilhosa, muito boa, que é aquela hora que tá eles dentro da casa e os dois, as crianças estão fora. Sim. E aí a mãe fala, cadê eles? Não, eles estão lá fora, eles vão sobreviver e tal. Exato. Fala, não, vai Exatamente. lá, vai lá agora, vai buscar vai eles. lá buscar. Não, mas eles vão sobreviver. E aí eu sobreviver pro cara, se eu sair pode ser mais um, a gente não sabe. Exatamente, né? exatamente. A gente não sabe, porque os dois podem ter morrido. Exatamente. E se eu sair vai ser 3. Exatamente. Ela, não, mas vai, você vai. E a mãe fazendo o papel dela, não, a gente vai em busca da família, cara, você vai buscar. Emily Blunt passa isso na interpretação dela, essa dualidade forte no instinto de sobrevivência versus a paternidade, mas ela tem uma coisa maior ainda, que ela carrega dentro da paternidade, que é a perda do filho. Nossa, né? Senhora, exatamente. Porque a gente conversou isso, que assim, um filho que perde a mãe, ele é órfão. Uma mãe que perde o parceiro, o companheiro, vira viúva, no caso. Agora, uma mãe que perde um filho, não tem nome. Né? Então é uma dor sem nome, que é muito forte, que é muito grande. Então, ela não tem uma face, né? Não tem uma cara pra isso. Então só ela sabe o tanto da dor que ela sente. Exato. E ela carrega isso no filme muito bem. Um vazio, cara, muito grande. E você percebe que o personagem tem esse peso, né? E um vazio preenchido. Exatamente. Eu acho que aquela cena que ela tá na banheira, que os aliens estão invadindo a casa, e ela se vê naquela... Cara, que cena. Dentro da personagem, dentro da cabeça dela, você consegue perceber que tem toda essa segurança, esse medo, esse instinto de mãe protetora, de olha, eu quero ter meu filho, eu quero que ele nasce, mas como é que eu vou fazer? Eu tô morrendo, eu corro o risco de morrer aqui agora, se eu fizer barulho eu morro. Exato, e não quero que seja que nem o meu outro filho que exatamente, morreu. Né? Exatamente. Então, aquela hora que ele dá... Aquela hora que ela dá um grito, nossa... Isso assim é um ponto muito bem estabelecido, esse grito... ela tava esperando pra dar desde que começou o filme. Exatamente. Essa é uma cena em que tem muita coisa acontecendo. Sim. Tipo assim, tá tudo propício pra dar errado. Então, a situação do personagem é a mais difícil possível. Eles escreveram de uma forma que o personagem tá numa situação... Porque só o fato dela ter um filho já era um obstáculo. Exatamente. Porque, naturalmente, quando você tem um filho, a mulher grita, o bebê nasce chorando, gritando. Então só isso pra essa situação já é um problema. Só que ela ainda tá numa situação pior do que essa. Sim. Porque ela tá tendo um filho longe de todo mundo, sem o marido, sem os 2 filhos do lado. Correndo perigo, sem estar no lugar onde era previsto pra ela ter o filho. Porque ela não podia estar lá nesse labirinto que ela... Exatamente, e com o pé. E com o pé machucado. Você consegue entender muito bem pelo olhar dela, pelo gestual dela. Aquela cena eu acho muito sensível, a cena que ela bota o fone pra dançar com o marido. É quase como uma catarse. De tanto tempo que a gente não faz isso, de tanto tempo que eu não vejo você, que você não me olha. Exato. Aquela cena que naturalmente era pra ser uma cena normal, mas sei lá, eu tô dançando com o meu marido. Não, tem todo um peso naquilo. Exato. Você vê que é uma catarse, é uma coisa que não acontece, não acontece. É quase assim, pô, eu tô aqui há 489 dias, mas tudo bem, agora vai ser um dia especial, um momento especial com você. Vai ser um momento especial. Que a gente não tem isso desde muito tempo. Exatamente. Cara, então você percebe esse arco dramático muito bem estabelecido. E a Emily Blunt é uma atriz que ela consegue cativar muito pelo olhar, né? Principalmente que a gente... sabe que ela tem um olhar azul que é fácil de enxergar isso, né, visivelmente, por ser uma cor clara, mas o olhar dela tem profundidade, e não é um olhar cristalizado da pessoa que fica olhando e desliga das coisas em volta. É um olhar que trabalha, é um olhar que não tá congelado. Você vê que tem uma construção, você vê que tá acontecendo o personagem atrás. O final, cara, é incrível. Eu sou apaixonado por filmes que não tem final feliz, por qualquer coisa que não tenha final feliz. E o final desse filme é extremamente surpreendente. O alien chega e mata todo mundo. Isso é o que vai acontecer no final, no behind the scenes. O diretor chegou lá e falou, galera, todo mundo vai morrer nessa porção. Não, vai dar errado isso, vai dar errado. Vai dar errado. Volta. Não, brincadeira. Realmente, o final do filme... isso aí tudo que eu falei você pode cortar. Não, eu falei só pra bem, brincar. Eu vou deixar em tela preta pra zoar você. Pode ser. Gente, o final do filme eu acho que é sensacional. Ele define o que é o filme, pra mim. Eu acho que assim, você quer entender o filme, você começa assistindo pelo final, né? Porque o final é o início, vamos dizer assim. O final pode ser um início. O final é como a vida é. Não acaba, assim, só acaba quando morre, né? Porque
Tem muito filme que tudo acaba lindo no final, tem muita série que tudo acaba lindo no final. Eu acho que assim, o principal disso, a gente tá brincando com esse negócio que vai matar todo mundo, mas essa não é a história. Essa não é a história. A história não é sobre uma família que tá fugindo de um alien, que não é. Não é. A história é do quê? De uma família que está passando por uma situação de aperto e que perdeu um filho e como que funciona essa relação entre eles nesse momento tão difícil. É isso. É um filme de relações humanas, Exato. muito mais do que de sobrevivência. Porque também é de sobrevivência, mas ao mesmo tempo é também de relação humana, interação humana. Eu acho que assim, é um filme, eu diria assim, tem um termo, né, no cinema que a gente fala que é coming of age, né, que é esse envelhecimento, que é a pessoa passa numa transformação do início ao fim, que eu acho que é bem o que acontece nesse filme. Você tem personagens que são extremamente diferentes dos personagens que aparecem no final. Tanto na carga dramática, né, evoluída, mas como pessoas. Como pessoas, são pessoas que passaram por situações muito difíceis, por apertos mesmo, que exigiram que tomasse uma decisão, né, imediata. Falar, olha, ou vai agora, ou vai. Cara, que é isso que vai acontecer. Não tem duas escolhas. Exato. E cara, esse final pra mim ficou muito claro, porque pra mim, assim, as pessoas que estavam acompanhando falaram, ai, agora que vai acontecer a ação do filme, o Alien, toma um tapa na cara e fala, brother, não é esse o caminho, chega, aqui ó, tô mostrando pra vocês de novo que não é esse caminho que o filme tá levando. Vamos dar uma olhada de novo nas relações entre a família, como que são essas relações interpessoais, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Se você ainda não assistiu, vá no cinema assistir, dá um jeito, porque o filme é incrível. Fazia muito tempo que eu não ia no cinema e gostava tanto de um filme, viu? Legal. Então é isso, pessoal. Obrigado, John, por você ter Obrigado, vindo Fê. aqui, Eu que agradeço o convite. Tamo junto. Que bom que deu certo a gente gravar. Então, galera, eu vou deixar aqui o Instagram e o canal do João. Isso, aqui embaixo. Que é bem legal, de comédia, né? Fala aí, exatamente. O que você faz? Eu faço sketches de comédia aí, eu saio gritando na rua, eu também faço roteiros de sketches, né? Situações do dia a dia, cotidiano. Tem vídeo meu com esse menino aqui já, então se você procurar lá. Então galera, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Obrigado, não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!